Fala galera, pessoal, a gente vai utilizar a aula de hoje no grupo, né, para fazer a correção da atividade. Como eu sei que nem todos acompanham as aulas no grupo, então eu acho melhor fazer essa correção das atividades que eu já passei para vocês, que aí já é uma forma da gente revisar esses conteúdos que a gente vem trabalhando em sala de aula, e também a gente não vai prejudicar os alunos que não estão participando do grupo, né? A gente não vai avançar nos conteúdos para que esses alunos que não estão no grupo, eles não percam conteúdo. Então a gente vai fazer apenas essa correção dessas atividades que eu já passei para vocês, beleza? Então vamos lá. A primeira atividade que eu passei para vocês foi uma atividade sobre a questão histórica do handball, né? Era uma atividade sobre uma atividade de VOF, para você dizer se a afirmativa era verdadeira ou falsa. Aí a gente tem o seguinte: sobre a origem e desenvolvimento histórico do handball, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A primeira afirmativa diz o seguinte: inicialmente era jogada em quadra com 7 jogadores em cada equipe. A gente sabe que essa afirmativa é uma afirmativa falsa. Por que é uma afirmativa falsa? Porque a gente viu nas nossas aulas que inicialmente ele era jogado em campo e não na quadra. E o número de jogadores era 7 e não 11. A gente viu que os jogos de handball no começo, no início, eles eram praticados no campo. E aí, por questões climáticas, porque naquela região era muito frio, né? Aí eles tiveram que trazer o handball para locais fechados, para recintos fechados. Foi assim que surgiu o handball de quadra, com 7 jogadores praticados numa quadra, que é o que a gente tem hoje. Beleza? Então, é uma afirmativa falsa. A segunda afirmativa diz o seguinte: era visto como um esporte voltado apenas para homens, onde as mulheres não podiam participar. Também é uma afirmativa falsa. A gente viu que o handball ele era visto no início como uma prática voltada para o público feminino. No começo, o handball ele sofreu uma grande resistência por parte dos homens. Os homens não queriam praticar o handball. Eles procuravam outros esportes, como por exemplo o futebol, que eles achavam que eram os esportes que os homens deveriam praticar. Eles diziam que o handball não era esporte para homem. Então, no caso, a afirmativa aqui diz que era um esporte voltado para os homens no começo, e a gente viu que não. Então, é uma afirmativa falsa. A terceira afirmativa diz o seguinte: o handball foi criado na Alemanha em 1919, sendo Karl Schellens o seu idealizador. Essa sim é uma afirmativa verdadeira. A gente viu que de fato, né, o handball ele foi criado na Alemanha em 1919, ou seja, é um esporte ainda recente, e quem foi o responsável por criar as primeiras regras do handball foi o Karl Schellens. Beleza? E por fim, a gente tem a afirmativa que diz o seguinte: hoje o handball é um dos principais esportes coletivos praticado em quadras de salão do mundo, jogado entre duas equipes, em que a bola deve ser conduzida e arremessada somente com as mãos. Essa também é uma afirmativa verdadeira. A gente viu que, embora o handball ele seja um esporte recente, ele já tem uma profunda penetração na sociedade, ou seja, a sociedade ela já conhece o handball. O handball é muito popular em muitos países. No Brasil ele ainda não é tão popular quanto merece ser, né? Porque a gente viu que a gente está vendo que é um esporte bastante interessante. Porém, ele já vem se difundindo até mesmo no Brasil, que é um país atrasado quando se fala em esportes, né? De uma forma geral, a gente sabe que no Brasil a gente só valoriza o futebol e os outros esportes eles são meio que esquecidos. Porém, o handball ele já tem uma certa difusão, né? Ele já é bastante conhecido no Brasil também. Beleza? Então, fica aí como gabarito FFVV. Então, essa foi a nossa primeira atividade sobre a história do handball. Uma segunda atividade que eu passei para vocês na nossa segunda aula sobre o handball foi o seguinte: eu pedi para vocês desenhar no caderno de vocês uma quadra de handball com todas as suas linhas e demarcações, explicando o que cada uma delas representa. Então a gente tem aqui a quadra de handball.
com todas as suas demarcações e linhas, né? A gente tem aqui a área do goleiro, que eu falei para vocês que a área do goleiro é como se fosse sagrada no handebol. Apenas o goleiro pode estar na sua área. Nenhum jogador, quer seja da sua equipe, quer seja da equipe adversária, nenhum desses jogadores eles podem entrar na área do goleiro. Então a área do goleiro ela é restrita para o goleiro. Ninguém pode entrar nela, senão vai ser falta. E aí a área do goleiro ela vai ter 6 metros, né, de raio. Então daqui para cá vai ser 6 metros, daqui para cá vai ser 6 metros, porque ela vai ter um raio de 6 metros, essa área. A gente tem esse tracinho aqui, que é a marca do goleiro, de 4 metros de distância do gol. Esse tracinho aqui ele vai delimitar até onde o goleiro pode ir quando tiver uma marca de 7 metros. Uma marca de tiro livre direto de 7 metros. A gente tem esse tracinho aqui, que é a marca de 7 metros. A gente viu que no handball, a marca de 7 metros, ou o tiro livre direto de 7 metros, ele é como se fosse a penalidade máxima no handball. Então, esse tiro livre direto de 7 metros, ele é realizado nesse tracinho aqui, a uma distância de 7 metros do gol. E quando acontece esse tiro livre de 7 metros, então o goleiro, ele pode, se quiser, né, ele pode se adiantar até esse tracinho aqui, que é uma distância de 4 metros. Beleza? E uma outra questão também é que durante esse tiro livre direto de 7 metros, quando o atleta vai cobrar esse tiro livre direto de 7 metros, todos os outros atletas, eles têm que ficar atrás, ou seja, após essa linha tracejada. Essa linha tracejada ela é chamada de linha de tiro livre de 9 metros. Então ela fica a uma distância de 9 metros do gol. E quando acontece o tiro livre direto de 7 metros, apenas o atleta que vai realizar o tiro livre direto de 7 metros, ele vai ficar nesse tracinho aqui, a uma distância de 7 metros do gol, e todos os outros atletas vão ficar atrás da linha tracejada, que tem 9 metros de distância do gol. Acredito que tenha ficado bem claro essa questão. Aqui a gente tem a linha central, que vai dividir a quadra em duas partes iguais. A gente vai ter aqui a área de substituição dos jogadores, que vai ter aí 4,45 metros. E a gente vai ter a quadra em si, que vai ter 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. A gente tem aqui o gol, né? Ou a trave do handball, que vai ter a mesma dimensão da trave de futsal, que vai ser 3 metros de largura, melhor dizendo, 3 metros de comprimento por 2 metros de altura, que é a quadra, o tamanho da trave no handball, que também é a mesma, por coincidência, no futsal, beleza? Então acredito que tenha ficado bem claro em relação a essas questões sobre as demarcações e linhas da quadra, do espaço de jogo do handball. A segunda questão era para falar sobre o lance livre e o tiro de 7 metros no handball, destacando quando ocorre cada uma e suas diferenças. Então a gente já falou, né, sobre essa questão do tiro de 7 metros. O tiro de 7 metros ele é ordenado com a execução de uma falta grave sobre o adversário. Então quando acontecem faltas graves, é cobrado o tiro de 7 metros. No momento da cobrança, os jogadores de defesa e ataque deverão permanecer atrás da linha de 9 metros, que eu já destaquei. A linha de 9 metros, que é essa daqui, né? Ó. Todos os jogadores ficam atrás dela. E o jogador que for cobrar deverá manter um pé fixo perante a linha de 7 metros, não podendo invadi-la ou mover este pé. Então, o tiro de 7 metros, o atleta, quando ele vai realizar esse tiro de 7 metros, ele tem que estar sempre com um dos seus pés, ou seja, o pé de apoio, em contato com o solo. Ele não pode fazer um lançamento em uma fase de voo, ou seja, sem estar em contato com o solo com um dos pés. E a gente tem também o lance livre, que é quando a equipe com a posse de bola comete uma infração, aí o árbitro ele vai interromper o jogo e marca um lance livre para a equipe adversária. Esse lance livre ele é marcado do lugar onde a infração ocorreu. Ou seja, se a infração tiver acontecido a uma distância de 11 metros de distância do gol adversário, então essa cobrança tem que ser feita a 11 metros, porque é no local da falta. Sendo então, também nesse contexto de lance livre, é permitido ao adversário formar uma barreira a 3 metros do local da falta. Então aí também vai ser permitido a equipe adversária formar uma barreira, né?
Mas quando esta falta é próxima à linha da área do goleiro, a cobrança é realizada atrás da linha de lance livre. Ou seja, quando acontece um lance livre próximo à área do goleiro, então esse lance livre ele é cobrado após a linha tracejada. Por quê? Porque se ele for cobrado se a falta aconteceu, por exemplo, aqui, nesse pontinho aqui, onde o laser tá frisando, né? Esse ponto aqui ele é mais próximo do que a linha que demarca o tiro de 7 metros direto, que é a penalização máxima do handball. Então, no caso, seria mais vantajoso cobrar a falta, né, o lance livre direto, do que o tiro de 7 metros, que é a penalidade máxima. Então, não pode acontecer isso. Se esse lance livre ele ocorrer próximo da área do goleiro, ou seja, mais perto do que a linha que demarca, do que o traço que demarca a marca de 7 metros de lance livre direto, de 7 metros, que é a penalidade máxima. Então, no caso, essa falta aqui de lance livre normal, né, ela tem que ser cobrada antes da linha tracejada, ou seja, a uma distância de 9 metros, beleza? Como bem é destacado aqui, né? Ó. Quando esta falta é próxima à linha da área do goleiro, ou seja, mais próxima do que o traço de 7 metros, da cobrança de tiro livre direto de 7 metros, então a cobrança ela é realizada atrás da linha de tiro livre, beleza? Pessoal, acredito que tenha ficado clara essa questão. Foi resolvida aí as duas atividades. E na próxima aula a gente dá continuidade a essas questões sobre o handball, beleza? Então é isso, galera. Até a próxima aula. Valeu, tchau. Até a próxima.